que diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o Evangelho do reino de Deus e a curar enfermos. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis, e onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém? Olha, que todas as fortalezas sejam destruídas. Que tipo de fortaleza? Fortaleza em oposição ao Evangelho. No Evangelho está o poder de Deus para todo aquele que crê. A Bíblia diz que se o nosso Evangelho, Pedro, Paulo falando pelo Espírito Santo, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas para nós é poder de Deus. Olha bem, e o que Jesus fez, né? Ele percorria, isso está lá em Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, sublinho, o Evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ele ressuscitado, sendo alçado ao céu, ele diz, em Marcos 16:15, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Em Coríntios, 1 Coríntios 1:17, o Senhor me enviou a pregar o Evangelho, e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas Escrituras o que Paulo pregava, o que Paulo falava. E o mesmo Paulo, em Gálatas, ele diz o seguinte: ainda que um anjo desça do céu e vos prega o Evangelho diferente desse, seja ele maldito. Olha, nós vemos o que nós estamos vendo aqui no comissionamento dos discípulos, tendo Jesus convocado os 12 apóstolos, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou. Para quê? Qual o envio de Jesus? A pregar o reino de Deus e as curas, e curar os enfermos. E os discípulos saíram fazer o quê? Então, saindo, percorreu todas as aldeias, anunciando o Evangelho, efetuando curas por toda parte. Então, o que há na humanidade? Na humanidade tem fortalezas. Essas fortalezas, elas atuam na mente, para que as pessoas não deem crédito ao Evangelho. Jesus fala que o reino de Deus, que a anunciação do reino de Deus, ela foi expropriada por homens. Homens se intitularam como ministros do reino de Deus,
mas o reino de Deus tem os seus ministros que professam a fé no Evangelho. Não tem isso de outros livros, todos os livros, todos os escritos humanos, que Deus vai usar o homem para escrever, que usa os homens para escrever, mas homens de Deus, mesmo assim, você vai ter que conferir com as Escrituras. Nas Escrituras está o poder de Deus para aquele que crê. Por isso que a Bíblia diz: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Está lá em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho. Isso não está numa religião, não está em livros paralelos. O poder de Deus se opera pelas Escrituras, pelo Evangelho. A resposta que você precisa, o que você necessita, está no Evangelho. O Evangelho revelado por Deus para a tua vida, para a nossa vida, é poder do céu sobre aquele que crê. Não menospreze a palavra, não deis crédito a qualquer espírito, olhe no Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, fiquei estarrecido que um sacerdote, dizendo que os protestantes, eles dão esse nome de protestante, mas nós não estamos protestando, não. Nós estamos seguindo a Jesus pelo Evangelho. Falou que nós cometemos um erro de ter a Bíblia como o ponto máximo e único de regra de fé, e que a história, a igreja ainda continuou escrevendo o livro de Atos. Isso é um grande engodo, é um grande engano, é uma falácia. Isso é como se dissesse que Deus começou a fazer uma obra e não conseguiu terminar, que Jesus começou e não terminou, ou se fez, não fez tão bem como devia fazer. Fortalezas mentais, creem, falam da Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas aí criam doutrinas diferentes e quer colocar isso a nós que cremos no Evangelho. Mas a doutrina que cria é quase sempre, na totalidade, ela se opõe ao Evangelho, ela é contra o Evangelho, ela faz diferente do Evangelho. Ora, está contradizendo Deus? Está contradizendo? Deus não é um Deus de contradição. Você pode olhar a Bíblia inteirinha, não há uma contradição nela. E os homens ficam querendo procurar contradições, mas não vão encontrar. Nós precisamos ter consciência de que Deus é um Deus vivificante, é um Espírito vivificante. Ele restaura aquilo que não tem nenhum valor. Ele opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas, cura enfermos, sara doentes. Ele provê todas as necessidades que nós colocamos a Ele. Quando clamamos, Ele ouve. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A vida é espiritual. A verdade é paralela. Tem o mundo espiritual e o mundo natural. Se você alterar coisas no mundo espiritual, estas coisas serão aqui na terra alteradas. A oração não faz outra coisa senão isso. Quando você fala em oração, você entrou pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus, e você adentra
ao trono de Deus, e ali, pela sua petição, pela sua oração, você altera coisas no mundo espiritual, você revoga sentenças condenatórias contra ti, você revoga maldições, você revoga o mal que alcançou você, sua família, sua nação. A vida é espiritual. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Mas nós vivemos de forma sobrenatural. Decidimos viver de forma sobrenatural. A justiça de Deus se opera pelo Evangelho. O Evangelho nos leva a esse parâmetro, né, de paradigmas diferentes do mundo natural. As pessoas olham para o mundo natural, isto é, para as circunstâncias, coisas difíceis, coisas problemáticas, e elas se abatem quando não podem resolver aquela situação. Usam todos os recursos humanos e as situações não se resolvem. Mas nós sabemos que há um poder acima das circunstâncias. É o poder que se revela no Evangelho. É o cumprimento de promessas de Deus. Ele fala: pede e eu dou a vocês, procurem e vocês vão achar, peçam e recebam. Agora as pessoas, de uma forma vaga, eu entreguei na mão de Deus, mas não buscam no Evangelho. A revelação de Deus quer que você cresça espiritualmente, quer que graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida, no conhecimento pleno do Evangelho, do conhecimento de Cristo, de Jesus, do conhecimento de Deus, e somente só pode ser feito através das Escrituras. Deus não errou fazer as Escrituras. Não, Deus não deixou o seu trabalho pela metade. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Agora é a nossa vez de buscar ao Senhor, de buscar nas Escrituras, de receber as revelações de Deus e ficar maravilhados com a manifestação do poder de Deus. É como os discípulos no barco. Jesus acorda, o barco vai afundar, olha a onda, olha o vento. E Jesus fala: homens de pequena fé, ordenou ao mar e ao vento, e eles cessaram, houve bonança. E o que eles disseram? Quem é este que ao mar, até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Que palavra é essa que ordena e os espíritos imundos saem? Pedro, os pescadores pescaram a noite inteira, nada pegaram, nada obtiveram. E Jesus fala para eles, chega na praia e fala para eles: lança a rede. Mas de novo, Jesus, as nossas mãos já estão feridas, calejadas, a noite inteira pescamos, mas nada pegamos. Mas sobre a sua palavra, olha a autoridade da palavra de Deus. Tremam aqueles que falam diferente. Vai anunciando o Evangelho do Reino, sobre a sua palavra eu lanço a rede. E maravilhados, puxam em grande quantidade de peixes. E Pedro, admirado, fala com Jesus: afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Maravilhado daquilo que acontecia. Ele era pescador, ele conhecia o mar, ele conhecia as águas, conhecia o movimento dos peixes. É aquele dia que o pescador fala: o mar não está para peixe. Mas para Jesus não tem isso, para Deus não tem isso. Mas Deus é para ser buscado, Deus não é para os preguiçosos, é para nós meditarmos dia e noite na palavra de Deus. E a resposta e a solução para a sua vida está no Evangelho. O que você precisa, o que você necessita.
É no Evangelho. Não caiam mais da armadilha de fortaleza mental, de falar que é um livro difícil, que é um livro impenetrável, que há contradições, que foi um homem que escreveu. Ora, nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos. Aqueles que afirmam tais coisas, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a verdade de Deus em mentira. Mas você sabe, você já ouviu falar, você já viu o poder de Deus manifestado na sua vida. Não pare de crer, ainda que isso pareça difícil, impossível. A vida é espiritual e o Evangelho nos leva a um mundo espiritual, a operar no Espírito. Deus cria tudo que existe pela sua palavra, falou e veio acontecer. Primeiro o espiritual, depois o natural. As coisas que existem vieram do mundo espiritual pela palavra de Deus. E Deus te deu essa faculdade. Você usar a palavra e você por Jesus, em Jesus, conforme Jesus, e você mudar as circunstâncias da sua vida. Que lei espiritual, que lei regeu que o povo, ao sair do Egito, passou pelo mar, um caminho aberto no mar. Aí vem um, fala, ela tinha só 50 centímetros, aonde eles passaram, 6 milhões de pessoas. Mas depois ele cai num vazio intelectual. Ah, é? E por que então Faraó e todo o seu exército afogaram, né? No mar, onde o povo passou, porque o Deus fechou o mar. Que lei é essa? Deus faz como Ele quer, Ele altera o que Ele quer, parou o sol, parou a lua, abriu o mar, abriu o rio, fechou a boca dos leões, aplacou o poder do fogo, anulou o poder do fogo. Que poder é esse? É isso que a palavra de Deus nos leva a crer, que a justiça de Deus se opera no Evangelho para todo aquele que crê. É de fé em fé. Traga todo o seu pensamento cativo a Cristo, que venha a Jesus o teu pensamento, creia nele, creia na sua palavra, e Ele assina embaixo, Ele autentica todos os livros das Escrituras. Em Apocalipse fala, ai daquele que acrescentar ou diminuir da palavra, a palavra está completa. E Jesus disse, o meu ensino é meu, é do Pai que me enviou. E se Ele chama ministros de Deus hoje na terra, não é para contar historinhas, não é para falar piadinhas, é para falar do Evangelho. Essa é a comissão sobre aqueles que são de Deus. Ficai em Jerusalém, sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Abram os olhos e vejam, abram os ouvidos e ouçam, quebrante o coração. O que necessitamos, Deus proveu para nós, Ele é o nosso pastor, nada nos falta, mas é necessário fazer a nossa parte em buscar o entendimento, o conhecimento, a compreensão, e nós vamos ter experiências, e quando você obtiver experiência, não fique assustado, como aqueles discípulos viram alguém andando sobre as águas, vindo em direção a eles, e eles atemorizados diziam, é um fantasma. Eles oraram, eles clamaram, eles pediram, é um fantasma. Não é um fantasma.
fantasma que está acontecendo com a sua vida. Não é um fantasma que vai acontecer com a sua vida quando você dedicar-se às coisas de Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Não tem mais, sou eu, não é um fantasma. Vocês clamaram o meu nome, eis-me aqui. Não é um fantasma. Prepare-se para ficar surpreendido por Deus. Se você crê no Evangelho e não se prepara para ficar surpreendido com as coisas que Deus faz na sua vida, você vai ter sustos muito grandes. Poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Já tentaram fazer de tudo com esse livro. Primeiro, de não colocar ele na mão do povo. Depois de destruir o Evangelho. Queimaram o Evangelho. Rasgaram folhas do Evangelho. Depois mentiram para você falando coisas diferentes do que consta do Evangelho. Depois torceram as palavras falando que não é bem assim. É assim mesmo. Fala o Senhor, cale-se a terra. Talvez você está esperando em homens a solução para a tua vida. Mas eu quero te dizer, vão é o socorro do homem. No Evangelho estão todas as respostas para você. Estão todas as respostas para o drama da humanidade, para os sofrimentos da humanidade. Mas estão acontecendo coisas terríveis e sinais, e isso já está tudo predito. Jesus já sabia de tudo isso. Todas essas coisas acontecerão, mas não será ainda o fim. Está lá em Lucas, no Evangelho. Tudo que vocês estão vendo acontecer está escrito já. Agora, o que Ele promete para nós? Uma vida de sobrenatural, de você mudar as circunstâncias. Quando você coloca a sua mão, o seu coração em buscar o Senhor com conhecimento e entendimento, não falando vagamente em nome de Jesus. Quando você usar o nome de Jesus, o que você está falando tem que conferir com as Escrituras. Se não conferir com as Escrituras, não é o Jesus das Escrituras. Jesus se identifica com a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo. Na fala de ontem, falamos a respeito disso. Usar o nome de Jesus em vão, ou sem saber quem é Jesus, ou desconhecendo as Escrituras. Foi o que aconteceu com os filhos de Cefa. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Os demônios caíram sobre eles, e eles tiveram que sair correndo, fugindo. Eles fugiram nus. Os demônios arrancaram as roupas dele. Eu sei quem é, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Por quê? Porque não estavam ligados nas Escrituras, não estavam ligados no mesmo Espírito, no Espírito da verdade, no Espírito Santo. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E se você falar Ele, né? Invocar Ele, sem conhecimento dEle, os demônios vão ficar alerta para querer te atacar. Ele está usando o nome dEle, mas ele não tem retaguarda nenhuma, ele não tem armadura nenhuma, ele não tem comunhão nenhuma com o Espírito Santo. Vai acontecer com os filhos de Cefa. Cadê o Espírito de Deus sobre vocês? Agora, em Paulo está o Espírito de Deus. Por que está em Paulo o Espírito de Deus? Pregar o Evangelho, vida de oração, andou com Jesus. Mas ele foi uma
apóstolo que veio depois, mas o Espírito do Senhor estava com ele, estava sobre ele. Que o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Não se aparte dele. Pare de dar crédito em falsas doutrinas, em ideias contrárias ao Evangelho. Não relativize o Evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Creia somente e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Que os teus olhos sejam abertos para o Evangelho, que o teu coração seja quebrantado para o Evangelho, e receba a revelação do céu sobre a tua vida. Receba a revelação do céu sobre a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.